Você viu que foi rápido, né? Foi rápido, hein? Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre o requerimento que eu apresentei hoje no pequeno expediente, endereçado ao Ministério Público Estadual, ao senhor, excelentíssimo senhor Dr. Paulo César dos Passos, que é o Procurador-Geral de Justiça, para que determine a abertura de um procedimento visando apurar este processo de credenciamento de empresas para realizarem este emplacamento da nova placa Mercosul nos veículos aqui do Mato Grosso do Sul. Questão de dias atrás, nós fomos surpreendidos pela divulgação dos valores que seriam cobrados pelas novas placas do Mercosul que seriam agora praticados aqui no Mato Grosso do Sul. E os valores que foram anunciados assustaram a população. Por quê? Porque no ranking dos estados, Mato Grosso do Sul, ele estaria em primeiro lugar com as placas mais caras, né, do Brasil. E aí nós estivemos estudando um pouco essa matéria e encontramos algumas explicações para esta situação. Acontece que o Detran do Mato Grosso do Sul, ele abriu um processo para o credenciamento das empresas e no edital ele incluiu lá uma exigência de que as empresas, para serem credenciadas, deveriam depositar o valor de R$500 mil a título de um depósito, uma compensação para que pudessem se credenciar para esse serviço. E o que aconteceu é que o Denatran, ele, através de uma resolução 780/2019, no seu artigo 9, diz que os Detrans dos estados não podem estabelecer critérios adicionais para credenciamento de empresas, além dos já estabelecidos no anexo 3º da norma do CONTRAN. Deputado Gerson Claro, já foi diretor-presidente do Detran, sabe muito bem disso, né? Existe uma normatização do CONTRAN e os Detrans devem obedecer essa normatização. E aqui no Mato Grosso do Sul, o Detran, para o credenciamento das empresas que vão fazer esse emplacamento agora, essa placa nova do Mercosul, estabeleceu esse critério. Esse critério através da portaria de número 59, no inciso 25 do artigo 17, que as empresas que pleiteiam o credenciamento deem uma garantia da execução do serviço no momento da assinatura do termo de credenciamento no valor de R$500 mil. Vejam bem, essa exigência essa exigência feita pelo Detran do Mato Grosso do Sul, na verdade, eliminou uma série de empresas deste certame. Já deixou de fora pequenas empresas que não puderam concorrer porque não tinham como arcar com esta garantia de R$500 mil. A alegação do Detran é que as empresas, para utilizarem o sistema do Detran, elas têm que pagar e
na verdade, hoje o pagamento é de 0,9 UFERMS para o registro dessa placa. E o DETRAN cobra, então, esta garantia de R$500 mil no ato do credenciamento das empresas. Mas isso fez com que pequenas empresas não pudessem concorrer e participar. Foram credenciadas 6 empresas aqui em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, né, para fazer esse novo emplacamento. E o resultado foi que as empresas estabeleceram preços muito elevados. Mato Grosso do Sul ficou com a placa mais cara do Brasil. Depois disso, houve um questionamento no PROCON. A partir da intervenção do PROCON, as empresas se adiantaram e anunciaram uma redução no valor da placa, né? Porém, ainda a placa do Mato Grosso do Sul está mais cara, por exemplo, do que a placa em São Paulo, no estado de São Paulo. Hoje, o valor da placa aqui no Mato Grosso do Sul, com essa redução que houve a partir dessa intervenção do PROCON, essa placa, o par, na verdade, né, de placas, fica em torno de R$ 258, sendo que em São Paulo é 250. Então, a nossa placa ainda está cara. Agora, o que eu estou questionando aqui e pedindo ao Ministério Público para que faça um procedimento investigatório sobre o certame, sobre a escolha o credenciamento, né, dessas empresas com este adicional de pagamento desse depósito de R$500 mil pelas empresas. A meu ver, prejudicou a participação de outras empresas para oferecer um serviço, inclusive, mais acessível aos motoristas, aos proprietários de veículos do Mato Grosso do Sul. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Nobre deputado, em primeiro lugar, eu parabenizo por trazer esse tema para a Assembleia, até porque este modelo de cobrança da placa passa por uma mudança por iniciativa e exigência do DENATRAN e do CONTRAN. Nós tínhamos um modelo no Mato Grosso do Sul em que o Estado emitia uma guia, pagava-se para o DETRAN e aí você ia numa empresa, colocava a placa e o DETRAN fazia esses pagamentos. Por norma federal, passou a ser direto, o DETRAN faz o controle, passou a ser direto nas empresas. Portanto, o preço da placa, de maneira geral, vai ser regulado pela iniciativa privada. O governo não vai poder definitivamente estabelecer um valor, não é o governo. Porém, eu quero explicar para o senhor, pode ser, eu quero inclusive ir buscar mais informações, mas vou lhe adiantar, até onde eu conheço, pela realidade nacional, pode ser que tenha havido mudança, mas eu tenho certeza que o senhor vai concordar que tem que pagar os R$500 mil. Quando você passa esse serviço de placas para a terceirizada, qualquer placa clonada, e aí nós estamos em defesa do cidadão, uma placa clonada, um veículo que tenha uma falsificação de uma placa, a quem caberá a responsabilidade de poder restituir o cidadão que teve o veículo furtado, placa clonada e perde o seu veículo? Que garantia que esta empresa que vai prestar o serviço pode dar para o Estado? Ou o Estado vai deixar o cara vender a placa, aí se tiver uma coisa errada, o Estado vai pagar? E quando o Estado paga, é o cidadão que está pagando. Então, o governo, por norma federal, e não é só o Mato Grosso do Sul, é uma exigência de garantia, pode ser que tenha mudado, até onde eu conheço, é uma garantia para que se houver alguma fraude, que dê alguma lesão à pessoa que pôs a placa, possa essa empresa cobrir, porque não pode credenciar qualquer empresa que dê prejuízo e
depois só pega a malinha e vai embora e o Estado fica com o prejuízo. No primeiro momento era essa a exigência. Acho interessante o debate sobre o preço. No Paraná ele é mais barato ainda, só tem 2 empresas e tem 8 milhões de veículos. Em São Paulo é 250, com 50 milhões de veículos. Aqui nós temos 1,5 milhão de veículos e nós não temos indústria, nós temos as empresas que compram a placa, fazem a adesivagem e estabelecem. Então, é um debate importante, queremos que o valor baixe, até porque não é o Estado que está arrecadando, mas a gente tem que ter responsabilidade com o cidadão que vai lá e emplaca seu carro. O cara emplaca um carro lá de 200, de 300 mil, se tiver uma fraude, quem vai pagar por este prejuízo? Essa é a pergunta, senhor deputado. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, mas pelas informações que eu recebi aqui, o próprio Denatran está questionando essa prática do Detran do Mato Grosso do Sul de cobrar esse depósito de R$500 mil. O Denatran está dizendo que não existe uma previsão legal, né, por parte do CONTRAN para que os Detrans dos estados estabeleçam critérios adicionais para o credenciamento das empresas terceirizadas dos Detrans. E aqui no Mato Grosso do Sul, esse depósito de R$500 mil é uma novidade, que não encontra respaldo nas resoluções, né, do CONTRAN e do Denatran. Então, eu entendo que por conta dessa exigência, houve um cerceamento da participação de outras empresas neste processo de credenciamento e, com certeza, isso acabou resultando neste valor que está sendo cobrado, né, por essas empresas, que é um valor ainda alto demais, né, comparando com outros estados. E ele seria mais alto ainda se não fosse a intervenção aqui do PROCON. Eu fico pensando, deputado Cabalmi, aqui no Mato Grosso tudo é mais caro. O ICMS, 17% mais caro, né? Aí a placa é mais cara. Hoje está entrando em vigor aqui no estado o aumento da gasolina. O aumento da gasolina, né? Que vai subir em média 25 centavos por litro. Por litro, nós poderemos ter uma gasolina a R$5 ou além de R$5, né? E o governo alega que quer incentivar o consumo do etanol, abaixou 5% do etanol, aumentou 5% da gasolina, mas ainda, fazendo as contas, não vai compensar para o consumidor abastecer o seu veículo com etanol, vai continuar pagando mais caro pela gasolina, né? Então, essa situação que a gente questiona aqui, até porque quem paga a conta é o cidadão. Deputado Cabalmi. Deputado Pedro Quem, aproveitando a oportunidade, né, só reforçar que tem um requerimento meu nessa casa, pedindo para o diretor vir aqui, ou em plenário na sala da presidência, para prestar esclarecimento sobre essa cobrança dessa placa, né? E, inclusive, deputado Gerson Caio, eu peço aqui informar os critérios para habilitação de empresas junto ao Detran, que é a fala do deputado Pedro Quem, para a venda da placa padrão Mercosul, e se há previsão, dentro dos critérios, a observância do valor final ao adquirente. Então, acho que seria importante o diretor vir aqui, até ver com a mesa diretora, para cumprir o prazo regimental, para poder esclarecer de uma vez por todas essa situação. Por que aqui tem que ter a placa praticamente mais cara que todo o país? Sobre essa questão, deputado Pedro Quem, rapidinho aqui do aumento da gasolina, 24, 25 centavos, não é só a gasolina que vai aumentar. Nós já sabemos que quando aumenta a gasolina, aumenta todos os produtos, sempre foi assim. Então, o Mato Grosso do Sul vai se diferenciar, né, do ponto de vista inflacionário, na minha leitura, na minha visão, dos demais estados. Porque quando a gasolina aumenta nacionalmente, tudo sobe. Aí Vossa Excelência imagina aumentando a gasolina do Mato Grosso do Sul. Vai subir tudo aqui do Mato Grosso do Sul. Então, é uma conta que vai ser transferida para o consumidor sul-mato-grossense de uma forma, em geral, em tudo que ele vai consumir, aumentando a gasolina em 24 centavos a mais. Sem falar que
desconto aí no álcool, não vai surtir efeito praticamente nenhum. Não vai surtir efeito praticamente nenhum. Surtiria um efeito se ele diminuísse o álcool e mantivesse a gasolina da forma como estava. Aí provavelmente surtisse o efeito. Mas da forma como fez, acho que quem vai dar pagando a conta mesmo é o sul mato-grossense, ou aqueles que transitam aqui pelo estado. Pessoal, vamos começar agora a abastecer gasolina lá em São Paulo, lá do Paraná, e deixando de abastecer aqui como era o diesel no passado. Aliás, deputado Cabalmi, o governo federal fez uma jogada aí com os governadores, né? Vamos abaixar o preço do combustível, os governadores retiram o ICMS, né, da gasolina, e o governo federal, então, retira os impostos federais. Na verdade, o governo federal quis dividir o ônus, né, com os governadores dessa situação do aumento dos combustíveis, né? Eu tenho a impressão que se o combustível chegasse a R$ 5,00, como chegou agora aqui no Mato Grosso do Sul, e a presidente fosse a Dilma, já tinha, né, manifestação de caminhoneiro, de motorista de táxi, o povo estava na rua. Eu lembro que uma vez fizeram um adesivo ofensivo, né, à ex-presidente Dilma e colocaram nos veículos, assim, aquele adesivo, né, horrível, né, ofensivo à pessoa da presidente Dilma, né? Só que o preço do combustível era muito mais barato do que hoje, né? E hoje você não vê uma panela bater, você não escuta uma panela bater e o combustível subindo, né? Por conta de uma política do governo federal que faz o seguinte, olha, vejam bem, o governo, ele vende o petróleo nosso aqui para os Estados Unidos refinarem e depois compra de volta esse combustível e a gente paga mais caro. E o preço é regulado pelo mercado internacional. Então, para dividir esse ônus dessa política nefasta para os consumidores, o governo federal joga para os governadores. Não, vocês retiram aí o ICMS da gasolina que vai ficar bem mais barato, né? Essa é uma proposta indecorosa. Como é que os estados vão abrir mão dos impostos, do ICMS, dos combustíveis, né? Agora, aqui no Mato Grosso do Sul, o governo do estado resolveu o seu problema de caixa no final do ano passado, né? Mandando para cá esse projeto que aumentou em 5% o ICMS da gasolina. E aí ele baixou 5% do álcool, dizendo, não, agora o pessoal vai, né, preferir abastecer com álcool. Ainda não está compensando. E é 30% o número de veículos que abastecem com álcool, 70% é com gasolina. Então, olha só como que aumenta a arrecadação do Estado, né, com esses 5% a mais no ICMS da gasolina. Então, é uma política assim de apertar cada vez mais o cinto, né, da população, dos consumidores. O que me chama muita atenção é que você não vê nenhuma panela batendo. Agora tudo está muito bom, né? Tá excelente. Se fosse na época do governo do PT, já tinha grandes caminhadas, manifestações na Avenida Paulista com 1 milhão de pessoas, né? Naquela época, tudo estava ruim, agora está tudo bom, né? Subindo o preço das coisas, né? E o salário mínimo já não é corrigido mais com ganho real, né? E as coisas vão caminhando assim. Então, esperamos que um dia a população brasileira faça uma avaliação do momento que nós estamos vivendo e possa reagir a esses aumentos todos, porque quem está pagando a conta de tudo isso é o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.